Após a vinculação com o sistema, ele me deu uma ideia, que eu deveria ser um cachorrinho bajulador da protagonista e da coadjuvante. No entanto, em vez de aceitar, virei o jogo e vinculei um sistema falso às duas. No segundo seguinte, ambas receberam uma mensagem simultaneamente. O sistema falso dizia: querida hospedeira, você vinculou-se com sucesso ao sistema de conquista do protagonista masculino. Com uma afinidade de 100, o sucesso é absoluto. Com uma afinidade caindo para menos 100, o fracasso é absoluto, e a falha na conquista resultará em eliminação imediata. Lembrete amigável: se a afinidade cair para menos 15, uma punição aleatória será aplicada. Sugiro começar a bajular o quanto antes. Quando fui vinculado ao tal sistema de conquista, eu tinha acabado de romper com meus supostos pais biológicos. Fugido de casa e estava vagando pelas ruas. Enquanto pensava onde passaria a noite, ouvi uma voz mecânica fria: parabéns, hospedeiro, vinculado com sucesso ao sistema de conquista. À minha frente, surgiu de repente uma tela transparente, onde rolavam as informações pessoais de duas mulheres. Foi então que percebi que vivia em um romance de crematório para esposas, redenção através do sofrimento. Eu sou o protagonista masculino deste mundo, o verdadeiro herdeiro da família G. Viveu longe de casa por mais de 20 anos. Como foi detectado que o enredo se desviou da trajetória original? O sistema apareceu exigindo que eu conquistasse a protagonista e a coadjuvante do livro. A protagonista é Liu Huyan, a princesa da cidade de Liu, e também tia da coadjuvante Bai Ningbin. Já a coadjuvante é amiga de infância do meu irmão falso, Jiboda, Jiboxial, e ambas têm uma relação muito próxima com ele. No dia em que voltei para casa, ela veio pessoalmente apoiá-lo, com medo de que eu, um caipira, pudesse causar problemas a ela. Deitado na cama de casal do hotel, interroguei o sistema detalhadamente sobre suas regras, incluindo quais seriam as punições caso eu não cumprisse as missões. O sistema silenciou por um momento, sendo breve nas palavras: eliminação. Ao completar as missões, poderá levar os recursos do shopping do sistema. E eu precisava completar as missões antes do fim da história. Na história original, eu me envolvi em uma relação de amor e ódio com essas pessoas por 5 anos até chegar ao final feliz. Então preciso concluir a conquista dentro de 5 anos, ou estarei morto. Após refletir um pouco, perguntei: não importa o método que eu use, desde que a conquista seja bem-sucedida, certo? O sistema respondeu com um. Abri o shopping do sistema. Pesquisei ferramentas úteis e disse: sistema, quero um empréstimo, vou comprar um item. Tudo no shopping do sistema era convertido para a moeda deste mundo, mas eu não tinha tanto dinheiro. No segundo seguinte, uma longa sequência de zeros apareceu na minha conta. Comprei um sistema falso, que não tinha grandes utilidades, apenas funções de monitoramento remoto e transmissão de mensagens. Vinculei o sistema falso às duas, e na caixa de texto, inseri o conteúdo que deveria ser transmitido. Escrevi: querida hospedeira, você vinculou-se com sucesso ao sistema de conquista do protagonista masculino. Afinidade de 100. Sucesso absoluto. Afinidade de menos 100. Fracasso absoluto. A falha na conquista resultará em eliminação. Lembrete: afinidade cair para menos 15. Resultará em punição aleatória. Através do monitoramento remoto, vi Liu Huyan paralisada. Ela parecia ter acabado de chegar em casa, pronta para trocar de roupa e tomar banho. O cardigan de seda acabará de deslizar pelos ombros, revelando curvas impressionantes que ela costumava manter bem escondidas. Abri uma lata de cerveja. Encostei-me no sofá e fixei o olhar na tela de monitoramento. Liu Huyan provavelmente estava pensando se aquela voz tinha sido uma alucinação ou se era real. Digitei novamente: por favor, hospedeira, conquiste o protagonista Jiboda. Afinidade de 100 significa conquista bem-sucedida. Atualmente, a afinidade do protagonista está. Eu ainda pensava sobre qual valor de afinidade deveria definir, mas decidi basear-me no que elas sentiam por mim. Fora o primeiro encontro quando voltei para casa, eu não tive outro contato com Liu Huyan, então não me surpreendeu que a afinidade dela comigo fosse baixa. Por outro lado, Bai Ningbin tinha uma afinidade negativa. Suspeito que ela tenha certa misandria. Qualquer homem que não seja aprovado por ela é visto como inimigo. Olhei para outra tela de monitoramento, onde Bai Ningbin estava com o cabelo molhado, tendo acabado de sair do banho, envolta apenas em uma toalha, enquanto secava o cabelo. Ela disse confusa: que droga é essa? Após ouvir o sistema repetir as regras de conquista,
Ela murmurou meu nome e, soltando um bufo frio, disse: conquistar o quê? Você está doente? Vá procurar qualquer outro, eu não vou fazer isso. Deslizei até o shopping do sistema e selecionei a punição por eletrochoque. Escrevi. O sistema detectou passividade da hospedeira. A afinidade do protagonista Jiboda está muito baixa, iniciando modo de punição aleatória. Antes que Bai Ningbin pudesse reagir, cliquei diretamente no botão para ativar o modo de choque elétrico, e ele imediatamente começou a se contorcer no chão, como visto no monitor. Ele soltou lamentos miseráveis, e quando a primeira onda de choque terminou, ficou claro que Bai Ningbin não tinha se rendido. Ainda resmungando em protesto, ele disse: não aceito, não aceito. Eu simplesmente não aceito. Pressionei o botão com força, e no segundo seguinte, ele soltou um grito agonizante novamente. Mas ele continuou irredutível. O temperamento de Bai Ningbin é extremamente combativo, então eu o choquei dezenas de vezes, para lá e para cá. Até que, tomado pelo medo, ele disse trêmulo: não. Pare, eu aceito. Pressionei levemente o botão novamente. Desta vez, ele soltou um gemido nítido, acariciei minhas orelhas e fiz uma cópia do som de sua respiração ofegante. O sistema observou o que eu estava fazendo, silenciou por um momento e perguntou: o que você está tentando conquistar? Provavelmente, ele não sentia que eu estava conquistando ninguém, isso parecia mais como brincar com eles até a morte. Respondi com um não se preocupe e continuei digitando: por favor, hospedeiro, dentro de 2 semanas. Aumente o nível de favorabilidade do protagonista Jiboda para um número positivo, caso contrário, o modo de punição aleatória será ativado. Bai Ningbin, caído no chão e ofegante, achava difícil aceitar, mas não teve escolha a não ser ceder, pois os choques elétricos anteriores realmente lhe deixaram um trauma considerável. Até agora, ele sentia que a corrente elétrica ainda percorria cada parte de seu corpo, e chegava a sentir que não conseguia controlá-lo. A mente de Bai Ningbin estava um caos. Por um momento, ele nem sequer conseguiu se lembrar de quem era Jiboda. Só depois de um longo tempo ele se lembrou. Era o irmão de Jiboda, aquele verdadeiro herdeiro que veio do campo. Ao mesmo tempo, recebi a notificação de que a favorabilidade de Bai Ningbin por mim havia diminuído. Eu também não pretendia poupar Liu Huyan, ele agia de forma mais calma que Bai Ningbin. Sem rebater nem aceitar, mas sim enviando pessoas para investigar meus dados. Quando mudei para a câmera dele, ele já estava bem vestido e sentado novamente em frente ao computador. Se ele não busca problemas, eu tenho que buscar por ele. Eles precisam ter obediência ao sistema e a mim. E a obediência nasce de punições e recompensas. Escrevi. Nível de favorabilidade do protagonista Jiboda -10, favorabilidade atual negativa 10 detectado que a favorabilidade do protagonista pelo hospedeiro está abaixo de 0. O modo de punição aleatória será ativado. Liu Huyan ainda não tinha se recuperado da inexplicável queda na favorabilidade quando, no segundo seguinte, recebeu a notificação de punição. Ele não estava preparado para nada quando uma onda de calor tomou conta de todo o seu corpo instantaneamente. Cliquei no item na loja do sistema. Desejo incontrolável. Usei essa punição simplesmente porque queria ver uma cena ao vivo, cheia de vivacidade e luxúria. A Liu Huyan que eu via e a que eu ouvia falar sempre ostentavam uma aparência de quem mantinha todos à distância. Uma imagem de flor no topo da montanha, intocável. Na primeira vez que a vi, senti que seus olhos não condiziam com seu conjunto. Ela tinha uma aparência de quem pratica o celibato e parecia fria e distante, mas seus olhos eram os únicos que carregavam um brilho amoroso e terno. Naquele dia, ela usava lentes de contato sem grau para privacidade, provavelmente consciente do contraste de seus olhos, usando-os como uma máscara. Fazer uma pessoa tão contida sentir um desejo incontrolável seria uma tortura ou uma libertação de si mesma? Ampliei o monitoramento de Liu Huyan. Na tela, assim que ela sentiu a onda de calor percorrer seu corpo, ela ficou paralisada na cadeira. Ela mordia o lábio inferior com força, parecendo fazer um esforço supremo para suprimir a maré de sentimentos que surgia de repente. Eu a vi com o rosto completamente vermelho e a respiração ofegante. Como estava em casa, ela não usava seus óculos. Notei que aqueles olhos amorosos estavam ligeiramente úmidos, com os cílios longos molhados, sem saber se por lágrimas ou suor. Liu Hui abria os lábios, gemendo sem conseguir conter, enquanto se debruçava sobre a mesa, soltando suspiros indescritíveis pelo nariz, ao descobrir que não conseguia mais se controlar com sua própria força de vontade.
Ela começou a tirar as roupas que lhe causavam calor, e o corpo perfeito, antes envolto por um cardigan de tricô, revelou-se diante dos meus olhos. Liu Huyan provavelmente tinha uma educação elevada demais, mesmo sendo torturada a ponto de encolher os dedos dos pés sobre a mesa, ela não dizia uma palavra. Resistindo o tempo todo para não emitir sons vergonhosos, ela começou a, incontrolavelmente, encolher o corpo, com o rosto ruborizado, enquanto uma dor pungente dava origem a sentimentos estranhos. Eu assisti à transmissão ao vivo e, ao ver que Liu Huyan percebia que não conseguia parar aquela tortura de calor, começou a gemer de dor. Liu Huyan gritou, pare, pare agora. Eu realmente queria dizer implore-me, mas, infelizmente, precisava manter a persona fria do sistema, então só pude emitir a missão com pesar. Por favor, hospedeiro, dentro de 2 semanas, aumente o nível de favorabilidade do protagonista Jiboda para um número positivo, caso contrário, um modo de punição aleatória será ativado. A pele clara de Liu Huyan estava agora banhada em suor perfumado e, diante da situação, ela não teve escolha a não ser aceitar com humilhação. Então, encerrei a tortura. Liu Huyan desmoronou instantaneamente sobre a mesa, tal experiência era, em sua vida passada, sempre tão tranquila, a coisa mais inaceitável e indizível, do corpo à alma. Uma tortura completa. Mesmo após o término da dor, ela parecia ainda carregar resquícios da memória daquela tortura. Liu Huyan provavelmente saiu para me investigar, ou talvez tenha entrado em contato com a minha família. Perguntou sobre a minha situação, porque, ao sair do hotel, eu a vi na entrada. Quando ela me notou, chamou por mim, Jiboda. Notei que, ao pronunciar meu nome, seu corpo estremeceu sutilmente. Provavelmente ainda restavam as memórias da tortura de ontem. Respondi. Tia, essa forma de tratamento fez o corpo de Liu Huyan tremer novamente. Provavelmente ela veio com a intenção de me conquistar, de ter um caso comigo, mas logo de cara lembrei da nossa diferença de parentesco. Essa deve ter sido a situação mais embaraçosa e difícil de lidar em seus 28 anos de vida, mas ela logo dissipou essa emoção. Ela de repente me lançou um sorriso charmoso e disse, apenas me chame de Liu Yan, por que me chamar de tia? Sou tão velha assim? Dito isso, ela me explicou o motivo de sua vinda. Ela disse, ouvi dizer que você saiu de casa e não levou nada. Fiquei preocupada e pedi a alguém que te procurasse. Continuei a conversa seguindo o que ela disse. Perguntei, preocupada comigo? Acho que não somos tão íntimos assim. Enquanto falava, abri a porta do carro e entrei, dizendo com uma familiaridade forçada. Aliás, me leve até a escola, conversamos no caminho. O sistema observava minhas ações, querendo dizer algo, mas manteve-se calado. Nunca tinha visto um método de conquista como esse. Apenas uma manobra simples. E o controle passou a ser meu. Não preciso ser um submisso atrás de ninguém, nem gastar energia quebrando a cabeça para agradar aos outros. Só preciso ficar parado e esperar que a mulher venha até mim por conta própria. Nesse meio tempo, qualquer coisa que eu faça ou exija é razoável e deve ser aceita. Disse antes que ela pudesse começar, se você disser que foi Jiboxial quem te mandou atrás de mim, eu não vou acreditar. Porque antes de sair, eu tinha acabado de brigar feio com ela. Se meu pai não tivesse interferido, provavelmente teríamos chegado às vias de fato. Liu Huyan percebeu que esse argumento não funcionaria. Ao me ver tão tranquilo, ela teve, pela primeira vez, uma sensação de dificuldade. Afinal, ela é atraente, com traços delicados, e nas ocasiões sociais. Bastava ela ser simpática, com um olhar ou sorriso, para deixar qualquer homem enfeitiçado. Mas suas táticas sociais de sempre não pareciam surtir efeito comigo. Eu sentia como se, a qualquer momento, ela pudesse ser desmascarada. Liu Huyan mordeu o lábio e disse palavra por palavra. Fui eu mesma quem quis vir te procurar. Entendi, ela quer seguir pelo caminho direto. Mas fui ainda mais direto que ela, e perguntei sorrindo. Você gosta de mim? Liu Huyan engasgou. Provavelmente não esperava que, ao enfrentar uma mulher de uma geração acima da minha, eu fosse tão direto. Ela desviou o olhar, mas acabou admitindo. Ela disse, sim. Eu ri. Amor à primeira vista? Liu Huyan respondeu, sim. Continuei perguntando, então, por que não veio me procurar nos últimos meses? Por pensar que, sendo uma mulher mais velha, eu não me interessaria por você? Ou por achar que se apaixonar por alguém mais novo é vergonhoso? Liu Huyan ficou sem palavras. De repente, ela ouviu o som mecânico familiar, o sistema disse.
Nível de afeição do protagonista Giboda caiu 20 pontos, atualmente em menos 30. Detectado descontentamento do protagonista com sua falta de resposta. Sugiro à hospedeira que responda a cada frase, para evitar que as palavras do protagonista fiquem no vazio. Liu Huyan respirou fundo, reprimindo o descontentamento, e disse com dificuldade, sim. Eu respondi, então, pare de ler essas histórias de o CEO rico se apaixonou por mim, que vivo cheia de doenças. O sistema disse, nível de afeição do protagonista Giboda subiu 0,01, atualmente em menos 29,99. Liu Huyan ficou atônita. Não sei há quantos anos ela não sentia esse nó na garganta. Hoje experimentou tudo de uma vez. Pensei em inúmeras coisas tristes na minha mente para conter o riso incontrolável. Embora meu sistema também tenha notificado a queda na afeição de Liu Huyan por mim, a queda dela parece não me causar prejuízo, contanto que eu a preencha até o prazo final. O sistema falso que instalei nela aplica punições aleatórias. Fica claro quem sofrerá mais. Continuei. Então, você se arrepende por ter sido sarcástica e cínica comigo por causa de Giboxial naquela época? Liu Huyan respondeu, sim, eu me arrependo muito. Ela já conseguia aceitar minhas loucuras sem piscar. Balancei a cabeça e disse, certo, então continue se arrependendo. Liu Huyan não sabia o que responder por um momento, ela hesitou por alguns minutos. O sistema disse, nível de afeição do protagonista Giboda caiu 10 pontos, atualmente em menos 39,99. Detectado que a hospedeira não respondeu prontamente pela segunda vez, na terceira, uma punição aleatória será aplicada imediatamente. Liu Huyan quase chorou de indignação, e eu continuei a indagar, então, já que você disse, você gosta de mim, então é você quem quer me conquistar, certo? Liu Huyan assentiu. Sim. Eu franzi a testa, então, por que essa sua postura? Parece até que você está me dando a oportunidade de te conquistar. Não deveria ser você a puxar assunto comigo? Por que ser tão fria? Por acaso eu te devo algo? Liu Huyan ficou sem palavras. Quando ela estava prestes a abrir a boca, o sistema anunciou. Afinidade do protagonista Giboda caiu 10 pontos, afinidade atual menos 49,99. Detectada atitude hostil da hospedeira em relação ao protagonista. Segunda vez, iniciando punição aleatória direta. Liu Huyan respirou fundo, perguntando-se por que aquele caminho parecia tão longo. Sentiu até um profundo arrependimento por ter saído às pressas para me encontrar sem antes me conhecer completamente. Arrependeu-se de ter sido descuidada ao ponto de me deixar saber que ela gostava de mim. Ela sentia que eu via isso como uma arma para manipulá-la, começando a abusar da minha tolerância. O mais irritante era que ela não conseguia revidar. Ela forçou um sorriso e disse, quando você estiver de férias, vamos viajar e fazer turismo juntos. Como é sua técnica para fotografar mulheres? Isso é uma habilidade essencial para os rapazes. Eu levei a mão à testa, desamparado. E, depois de um tempo, segurei o queixo dela para que olhasse diretamente para mim. Liu Huyan sentiu o coração falhar uma batida, sem saber o motivo. No segundo seguinte, recebi a notificação de que a afinidade dela aumentou, e o sistema disse. A protagonista sentiu o coração acelerar por você, pode ser mais incisivo. Eu perguntei. Tem certeza de que não foi o coração acelerado de raiva que confundiram com atração? Aproveitando o momento em que ela piscava com os olhos semicerrados. Com um clique, tirei uma foto dela com a câmera traseira e disse. Que história de técnica o quê? Você precisa aprender a se aceitar, já não é mais uma menina. Você é assim mesmo, minha câmera não mente. Meu desdém era evidente. Ao ver a foto, Liu Huyan começou a duvidar de si mesma. Será que ela era realmente uma mulher velha? Antes de ir embora, bati no vidro do carro e, ao ver seu rosto frio e elegante surgir lentamente, eu disse. Liu Huyan, se você quer me conquistar, traga algo que seja realmente útil. Não gosto de coisas superficiais. O falso sistema disse. Afinidade do protagonista Giboda aumentou 1 ponto. Afinidade atual menos 48,99. Detectado que o protagonista avaliou a carona com 5 estrelas. E expressou que espera que possamos nos encontrar novamente em breve. Após a aula, fui para a biblioteca. O sistema disse, a coadjuvante está procurando por você. Acessei o monitoramento e vi. Descobrindo que Bai Ningbin acabará de sair da sala onde eu tive aula. Abri o sistema falso e digitei. Detectada a movimentação do protagonista, deseja ativar o mapa de localização. Bai Ningbin estava tão ansiosa que soltou um miado. Ative. Se demorar mais,
ela será eletrocutada novamente, desde aquele choque caótico de ontem. Ela só queria restabelecer contato comigo o mais rápido possível. O sistema falso disse: o mapa de localização custa 100 mil. Bai Ningbin ficou sem palavras. Se não tivesse sido eletrocutada ontem, teria suspeitado que este sistema era um golpe de alta tecnologia. Ela respirou fundo, pensando que era melhor perder dinheiro para evitar problemas. Assim que a missão de conquista terminasse, ela recuperaria tudo em dobro daquele Jiboda. Logo ouvi o som de moedas caindo na conta, quitando a dívida do sistema. Ajustei o painel do mapa diante de Bai Ningbin, expondo minha localização. Não demorou muito. Alguém se sentou à minha frente. Jiboda. Uma voz cheia de ódio surgiu, parecendo realmente rancorosa. O sistema falso disse: afinidade do protagonista Jiboda caiu 10 pontos. Afinidade atual menos 60. Aviso: se a afinidade do protagonista cair para menos 100, a missão falhará e será aplicada a eliminação imediata. A expressão de Bai Ningbin congelou. Ela limpou a garganta e, forçando um tom de voz meloso, disse: irmãozinho Jiboda. Eu não disse nada. Que barulho medonho era aquele? O sistema falso disse: afinidade do protagonista Jiboda caiu 5 pontos, afinidade atual menos 65. Detectado que o protagonista sentiu aversão. Suspeita-se de poluição mental causada pela voz da hospedeira. Bai Ningbin sorria por fora, mas por dentro me anotou na lista negra, esperando apenas me conquistar de verdade e me fazer apaixonar por ela para se vingar. Ela disse suavemente: você brigou com o jovem Bo. Eu perguntei: o quê? Veio aqui defender ele. O sistema falso disse: afinidade do protagonista Jiboda caiu 10 pontos, afinidade atual menos 75, já caminhando perigosamente na beira do abismo. Bai Ningbin negou rapidamente: claro que não. Vim aqui com boas intenções para mediar a situação entre vocês. O sistema falso disse: afinidade do protagonista Jiboda caiu 5 pontos, afinidade atual menos 80. Não, porque quanto mais eu falo, mais errado fica. Bai Ningbin mudou de tática novamente. Não, não. Eu sei que, neste ponto, você não adivinhou errado. Balancei a cabeça relutantemente, e Bai Ningbin continuou: Jiboda, ele. O sistema falso disse: afinidade do protagonista masculino Jiboda reduziu 10, afinidade atual menos 90. Antes que ele terminasse de falar, Bai Ningbin calou-se a tempo, faltavam apenas 10 passos para sua morte. Agora, ele respira com extrema cautela. Ele descobriu, ele começou a compreender lentamente. Sempre que mencionam Jiboxial, minha afinidade cai, e eu não quero ouvir isso agora. Qualquer notícia sobre Jiboxial. Bai Ningbin deu o primeiro passo errado. Ele não deveria ter usado Jiboxial como desculpa para puxar conversa comigo. Eu disse: continue. No meu primeiro dia aqui, você não defendeu Jiboxial com unhas e dentes? Por causa desse impostor. O que você me chamou na época? Um caipira pobre que veio do interior, sem educação, sem modos. Acabou. Ao ouvir-me cobrar dívidas do passado, a mente de Bai Ningbin só conseguia pensar nisso. O sistema falso disse: afinidade do protagonista masculino Jiboda reduziu 9, afinidade atual menos 99. Aviso, aviso. Afinidade do protagonista masculino muito baixa detectada. Modo de punição aleatória será ativado em 3 segundos. 3 segundos. Não há lugar para se esconder. Isso significa que ele terá que receber a punição na minha frente. Bati a ponta dos dedos na mesa, e uma descarga elétrica percorreu instantaneamente o corpo inteiro de Bai Ningbin, fazendo-o querer soltar um gemido, mas a razão o obrigou a se curvar sobre a mesa. Morder os lábios inferiores com força, tentando conter o som que queria escapar. Esta corrente elétrica não era como no quarto. Dolorosa a ponto de só conseguir gritar. A dor estava dentro do que ele podia suportar, mas deixava seu corpo todo formigando e coçando. Como se milhares de formigas estivessem rastejando e roendo por todo o seu corpo, fazendo-o ofegar sem parar, querendo emitir sons vergonhosos. Qualquer ruído na biblioteca silenciosa seria amplificado infinitamente. Se ele deixasse escapar qualquer som aqui, o mural de confissões da universidade estaria cheio de rumores sobre ele fazendo coisas estranhas na biblioteca. O que fazer com os 2 anos restantes de faculdade? Sair? Bai Ningbin só podia amaldiçoar o sistema. Para desviar sua atenção, ele se esforçou ao máximo para se conter, grato por eu estar sentado em uma mesa individual.
em um canto escondido, cercado por estantes de livros. Eu observava Bai Ningbin com o rosto vermelho, o corpo inteiro tremendo, até os fios de cabelo pareciam vibrar. De vez em quando, ofegos incontroláveis escapavam. Apreciei a cena com interesse. Silenciosamente, caminhei atrás dele e subitamente toquei em seu ombro. Bai Ningbin não conseguiu evitar um leve suspiro. Em seguida, uma respiração ofegante. Do local onde toquei, a eletricidade se espalhou novamente, como se um braço dormente fosse subitamente tocado, uma dor, mas também com uma sensação flutuante peculiar. Eu disse, Bai Ningbin, você está bem? Bai Ningbin estava com o rosto afogueado e o olhar perdido. A pessoa toda não parecia estar levando um choque, mas sim caindo nas nuvens, extremamente satisfeita. Ele disse com a voz trêmula, você, não me toque. Eu perguntei, você parece mal, quer ir à enfermaria? Bai Ningbin sussurrou, vou descansar um pouco, ficará tudo bem depois de um tempo. Quando seus doces ofegos desapareceram gradualmente, eu soube que ele tinha se recuperado. Bai Ningbin olhou para mim, sem conseguir sentir nem mesmo aversão. Embora eu fosse a causa de seu sofrimento, eu segurava sua vida em minhas mãos. O último ponto de afinidade. Se houvesse qualquer descuido e esse último ponto fosse deduzido, ele estaria morto. Bai Ningbin cuidadosamente ajustou sua atitude e sussurrou. Jiboda, peço desculpas, eu não deveria ter falado daquele jeito com você naquela época. Ele estava sem forças devido ao choque, naquele momento, com o rosto apoiado nas mãos, os olhos úmidos. Parecia um gatinho que tomou chuva. Eu perguntei, você também gosta de mim? Bai Ningbin inconscientemente negou em seu coração, mas depois pensou em seu comportamento anormal, que parecia só ser explicado por gostar. Ele hesitou por um momento e acenou com a cabeça. Eu perguntei novamente, você também se apaixonou por mim à primeira vista? Bai Ningbin, desanimado, acenou novamente. Após um longo tempo, ele reagiu subitamente, percebendo algo e perguntou confuso, juntos? Será que vocês dois querem servir ao mesmo marido? Que tipo de declaração ousada é essa? Bai Ningbin ficou vermelho de raiva ou vergonha. Ele rapidamente mudou de assunto e perguntou de forma lamentável. O que você quer que eu faça para me perdoar e aumentar sua afinidade? Sua experiência amorosa era zero. Ele nunca tinha namorado antes. Fazer com que ele aumentasse a afinidade em 99 em uma semana, além de perguntar diretamente. Ele realmente não conseguia pensar em outra solução. Eu respondi, faça com que Jiboxial peça desculpas para mim. Digo, vocês Jiboda não são amigos de infância? Faça com que ele venha aqui se desculpar comigo. Ao ouvir isso, Bai Ningbin achou impossível. Jiboda parece uma pessoa normal por fora, mas na verdade é um lunático egocêntrico. Fazê-lo se desculpar com alguém com quem ele não se dá bem é algo absolutamente impossível. Bai Ningbin perguntou com uma expressão de dificuldade. Existe outro caminho? Eu respondi, não. Depois que ele arrumou uma desculpa e saiu, o sistema me perguntou, por que você deixou que soubessem da existência um do outro? Bai Ningbin também não é tolo. Com o que eu disse agora há pouco, ele certamente deve ter suspeitado de algo estranho em relação a Liu Huyan. Quem sabe, ao voltar agora, ele não vá justamente procurar a tia dela para confirmar a situação. O sistema acredita que fazer com que os dois saibam que o outro possui um sistema não é uma coisa boa. Se os dois se unirem, pode ser que tudo vá por água abaixo. No entanto, eu disse, a cooperação baseada em sentimentos pode ser traída a qualquer momento. Se Bai Ningbin e Liu Huyan acham que estão ligados ao mesmo sistema, que possuem as mesmas tarefas, que estão no mesmo barco e precisam ajudar um ao outro, então estão muito enganados. Na verdade, eles são rivais. No dia seguinte, recebi um aviso do sistema de que eles estavam se preparando para unir forças contra mim. Bai Ningbin obviamente não consegue cumprir o que exigi, então ele começou a aparecer constantemente na minha frente, abrindo mão do seu tempo livre, indo à biblioteca comigo e, às vezes, até reservando um lugar para mim, o que fez com que meu nível de afeição subisse um pouco. Nível de afeição do protagonista Jiboda mais 1, atualmente em menos 98. Reservar um lugar adiciona um ponto de afeição. É como se estivesse usando pontos de afeição para pagar pela reserva do lugar, mas mesmo que seja pouco, ainda é algo. Um ponto é melhor do que nada. Enquanto eu lia, ele sentava à minha frente, entediado, cutucando as frestas da mesa. Ele também mexia no celular na biblioteca, mas eu reduzia sua afeição porque ele me distraía dos estudos.
Nível de afeição do protagonista Jiboda -1, atualmente em -99. Por isso, no final, a afeição de Bai Ningbin ainda era -99. Bai Ningbin estava realmente incomodado, mas não gosta de ler. Seu olhar mudou da paisagem verde fora da janela para a pessoa ao lado dela. O som de notificação de aumento de afeição de Bai Ningbin soou de repente, interrompendo meu raciocínio. Sem levantar a cabeça, franzi a testa e disse: pare de ficar me olhando. Bai Ningbin negou subconscientemente. Eu não estou olhando. Dizendo isso, ele virou a cabeça de propósito, para desviar o olhar. Não sei quando, mas ele voltou a encarar, ouvindo o som de oscilação da afeição nos meus ouvidos. Falei novamente: pare de ficar me olhando. E outra coisa. Levantei a cabeça para olhá-lo e disse: controle o som do seu batimento cardíaco. Nossos olhares se cruzaram e o rosto de Bai Ningbin ficou vermelho instantaneamente. Ele não fazia ideia de quanto tempo estava me encarando. E muito menos o quão alto estava seu batimento cardíaco a ponto de incomodar os outros. Ele se debruçou sobre a mesa, usando toda a sua força para tentar conter o batimento, mas quanto mais ele se esforçava, mais claramente conseguia ouvi-lo. Bai Ningbin murmurou: você também estava me olhando, senão como teria percebido? O sistema disse: a afeição de Bai Ningbin por você aumentou 10 pontos, atualmente em 30. Não sei o que ele estava pensando. Em uma tarde, a afeição subiu drasticamente. Depois caiu um pouco, e depois subiu de novo. Provavelmente estava tendo uma batalha interna em sua mente. Ao sair da biblioteca, Bai Ningbin me importunou, pedindo para eu mudar o pedido. Como, por exemplo, ele se desculpar no lugar de Jiboda. Perdi a paciência e, com o sistema falso, disse: nível de afeição do protagonista Jiboda -0,5, atualmente em -99,5. Bai Ningbin sossegou. Se diminuísse mais 0,5, chegaria a 0. Desde a última conversa, Liu Huiyan vinha me procurar ocasionalmente. Depois que recusei seu convite para fazer turismo, tomei a iniciativa de sugerir que, quando estivesse livre, gostaria de visitar a empresa da família Liu. Esta foi a primeira vez que entrei em uma grande empresa, afinal, mesmo quando fui reconhecido pela família Ji, eles não me deram nenhuma oportunidade de conhecer o mundo, nem mesmo houve um banquete de boas-vindas, pois temiam que eu passasse vergonha. Portanto, ao voltar para a família Ji, o máximo de luxo que obtive foi um quarto só para mim. O quarto ainda tinha um banheiro independente. Embora eu sentisse que poderia conseguir mais, não tem problema se não for possível agora. Liu Huiyan me perguntou: o que você achou de tudo que viu até agora? Enquanto ela trabalhava, sua secretária me levou para passear pelas áreas de escritório de cada andar. Aquelas pessoas de terno e gravata, maduras e estáveis, faziam com que eu, um estudante de moletom e calças, parecesse totalmente deslocado. Fiquei muito tempo em cada andar, como um líder inspecionando o local, observando cada gesto de todos. O conteúdo do trabalho deles atingiu minha ignorância. Eu não entendia nada, mas insistia em olhar. Eu disse: um bando de gado. Liu Huiyan ficou sem palavras. Cada vez que ele falava comigo, eu sentia como se estivesse dando um soco no algodão, mas ele não podia demonstrar nenhuma emoção negativa, temendo que seu nível de afeição, já negativo, piorasse ainda mais. Liu Huiyan ajeitou levemente os óculos com a ponta dos dedos, fazendo-me fixar o olhar em seu rosto. Ele disse: depois de obter sua permissão, verifiquei seu histórico profissional. Seu currículo é muito rico, com apenas 20 anos e 6 de experiência. Pode-se dizer que começou a trabalhar aos 17, como menor de idade. Isso é o que foi registrado, mas na verdade, muito antes disso, eu já lutava pela vida sob as ordens de outros, afinal a família era pobre, cheia de dívidas e encargos médicos. Eu só podia estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Felizmente, na cidade pequena, o controle sobre o trabalho infantil não era rigoroso. Senão, eu teria que mendigar. Olhei calmamente para Liu Huiyan, deixando meu olhar vagar pelos seus traços delicados e pelo seu corpo imponente. Liu Huiyan continuou: experiência de trabalho vasta, mas o conteúdo das tarefas é muito desordenado. Dizendo isso, ele começou a querer que eu falasse sobre meus planos para o futuro. Durante os contatos que teve comigo estes dias, ele traçou seu próprio plano de conquista. Ele sentiu que eu era alguém ambicioso e com ideias próprias. Por isso decidiu me ajudar a ingressar no mercado de trabalho, dando início à minha carreira. No entanto, quando Liu Huiyan olhou para mim, notou que meu olhar estava fixo em seu corpo,
e até engoli em seco, de uma forma despretensiosa. De repente, Liu Huiyan sentiu como se estivesse sendo despido. Pela primeira vez na vida, ele teve a sensação de ser avaliado como uma mercadoria. Ele não sabia dizer o que sentia, se era nervosismo e expectativa, ou rejeição e repulsa. Sentia que suas roupas o cobriam demais, ou que o colarinho da camisa estava alto e apertado. Uma sensação de sufocamento, como se a punição do sistema, sem esperar pelo prazo de 7 dias, tivesse chegado silenciosamente. Ouvi o sinal sonoro de aumento na afeição e cocei a cabeça. Encontrando seu olhar, eu disse: tenho interesse por tudo. Sou bom em tudo. O que não vi ou não aprendi, desperta meu interesse. O que aprendi e pratiquei, eu domino. Liu Huiyan me observou por um momento, ainda sem saber como responder, quando eu disse: então me ensine a administrar a empresa, vou voltar e disputar a herança com meu irmão. Liu Huiyan começou a me levar frequentemente à empresa da família Liu. Seja no escritório ou em reuniões, ele sempre me envolvia. Ele estava, de fato, se esforçando para me moldar da melhor forma. O conhecimento que a família Ji não me proporcionou, Liu Huiyan compensou. Os anos a mais de vida de Liu Huiyan realmente não foram em vão. Embora eu tenha entrado pela porta dos fundos, ele garantiu que eu me firmasse na posição. Eu absorvia conhecimento como uma esponja. Sempre que aprendia uma habilidade real, eu aumentava um pouco a afeição. Liu Huiyan também, no convívio comigo, gradualmente começou a nutrir sentimentos. No início, ele só queria usar isso para me conquistar, mas agora ele queria sinceramente expandir meus contatos, apresentando-me como herdeiro da família Ji para aqueles que não conheciam minha existência. Ao final de uma conversa, quando me levantei para partir, ele prontamente arrumou a minha gravata um pouco frouxa. Não fiz comentários sobre esse gesto natural. Ele ficou paralisado. O hábito é algo terrível, embora tenhamos convivido por pouco tempo. Cultivar certos hábitos em alguém é muito fácil. Eu sou alguém desapegado. Nunca me preocupei com detalhes de vestuário, como combinar gravata com terno, quantos botões abotoar, ou como colocar a camisa para dentro. Eu apenas agia conforme a vontade. Liu Huiyan não era assim. Ele claramente tinha transtorno obsessivo. Então, ao me ver frequentemente vestido de forma irregular, ele sempre comentava. Na primeira e segunda vez, eu ouvi e ajeitei a gravata. Na terceira, comecei a ignorar. Na quinta ou sexta vez, ele não aguentou e começou a ajeitar ele mesmo. Com a frequência, ele passou a estender a mão inconscientemente ao me ver com as roupas desalinhadas. Liu Huiyan hesitou por um momento. Ao ver que eu não demonstrava expressão, deslizou os dedos pelos botões e retirou a mão. Espreguicei-me, senti um pouco de calor e afrouxei a gravata novamente. Ele quis dizer algo, mas ficou em silêncio, apenas ajeitando a bainha das minhas roupas atrás de mim. Eu disse: já que me ajudou tanto, quer que eu retribua de alguma forma? Liu Huiyan ficou paralisado novamente. Ele queria dizer que bastava retribuir com afeição, afinal, toda a sua bondade visava isso. Mas ele achava difícil aceitar que eu aumentasse minha afeição por obrigação, como se meu carinho não fosse sincero. Ele não sabia o que dizer. O prazo de uma semana estava prestes a acabar, e ele ainda devia 10 pontos de afeição. Liu Huiyan só podia se trancar em casa no dia do prazo, evitando ser punido e passar vergonha lá fora. De repente, uma caixa de joias surgiu em seu campo de visão. Liu Huiyan ficou estupefato por um instante. Levantando o olhar para mim com espanto, coloco o objeto em sua mão e digo, olhando em seus olhos: um presente para você, comprei com o dinheiro que guardei. É bem baratinho, não me leve a mal, Jiboda não me deu dinheiro. Sou apenas uma estudante pobre, na verdade não, é o dinheiro que Bai Ningbin ganhou. E foi comprado por 9,90 no PinCC. São brincos com um design até que bom, mas Liu Huiyan não tem os furos na orelha. Eu disse: faça um furo na orelha, acho que você ficaria linda usando brincos. Se não há condições, criamos condições. É preciso fazer a pessoa sentir que o que eu dei não foi algo feito por descaso. Então, uso o elogio para encobrir o fato de que não me esforcei. Liu Huiyan dá um sorriso gentil. Coloca a caixa de joias em sua bolsa e responde com um tudo bem, enquanto ela acompanha meu ritmo. Caminhando lentamente, ela diz: está muito cansada hoje. Que tal não pedirmos comida hoje? Eu vou cozinhar para você. No segundo seguinte, o som do sistema ecoa. Nível de afeição da protagonista Liu Huiyan aumentou 30, afeição atual 68. Nível de afeição do protagonista Jiboda aumentou 60, afeição atual 50.
Foi a vez que ele foi mais generoso ao aumentar a afeição. Esse número até o deixou um pouco lisonjeado, e ele começou a especular no fundo da mente o que meus 50 de afeição realmente significavam. Seria apenas afeição, ou será que já gosta um pouco de mim? Eu passo um pouco à frente dele. E quando ele para, eu também paro e me viro, dizendo: Vamos, por que está parado aí? Bai Ningbin está no meu campo de visão. Ele acabou procurando por Jiboda. Jiboda me enviou uma mensagem dizendo: O que você fez com Bai Ningbin? Você o drogou? Onde você mora? Me dê o endereço. Vou te encontrar. Embora Bai Ningbin não tenha conseguido fazê-lo me pedir desculpas, ele fez o que eu disse. Eu aumentei pouco a pouco o nível de afeição dele por mim. O falso sistema disse: nível de afeição do protagonista Jiboda aumentou 10. Afeição atual negativa 89,5. Abro a monitoração de Bai Ningbin e, no momento em que a imagem aparece, ouço exatamente o som de sua respiração ofegante. Mesmo aumentando a afeição, não adianta, essa pequena quantidade não é suficiente para escapar da punição. Essa punição ele está destinado a aceitar. Eu também assisto ele chorar e aceitar a realidade. Quando o aviso sonoro do sistema soa, seu corpo todo treme por um momento. Ao vê-lo com medo, uma ideia surge no fundo da minha mente. Mudo o foco da eletrocução para: Bai Ningbin não recebeu a punição de choque que imaginava. Em vez disso, sentiu a temperatura ao redor aumentar gradualmente. Ele sente muito calor, isso não está certo. Ele não sente apenas calor, sente um desejo crescente, e em poucos instantes, o corpo de Bai Ningbin começa a ficar todo avermelhado. Ele se deita de costas na cama, começando a respirar rapidamente, emitindo alguns sons indescritíveis. Confrontado com o desejo repentino, Bai Ningbin não conseguiu suportar como Liu Huyan fez. Ele começa a tentar se aliviar, mas claramente não funciona. Eu ligo o microfone e digo: Bai Ningbin. Bai Ningbin quase pensou ter alucinado. Ele olha para cima, atordoado, mas não me vê no quarto. Sua mente e seu corpo estão prestes a serem dominados pelo desejo. Ele lentamente percebe que é o sistema, mas com a minha voz, imitando o tom frio do sistema, começo a recitar o contrato: Jiboda é o céu. Jiboda é a terra. Obedeça completamente a Jiboda. Tudo deve ter os interesses de Jiboda como critério máximo. Todas as ações de Jiboda estão corretas e são para o seu próprio bem. O sistema fica sem palavras. Bai Ningbin está quase enlouquecendo com o desejo que não consegue aliviar, com meu falatório ainda ecoando em seus ouvidos, enquanto minha voz soa fria como o gelo. Em seu delírio, Bai Ningbin parece ser capaz de me ver, olhando para ele sem expressão, vendo-o com roupas leves, com a aparência desgrenhada, vendo-o arfar e emitir sons vergonhosos, vendo-o encolher-se de dor, com os olhos cheios de lágrimas. Ele soluça: imploro-te. Bai Ningbin não sabe a quem está implorando, se ao sistema ou a mim. Sua mente está cheia de Jiboda, 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 como se todas aquelas sensações tivessem surgido por minha causa. Bai Ningbin se prostra sobre suas próprias roupas, sentindo vagamente que elas carregam meu calor, talvez uma alucinação por conviver comigo por tanto tempo. Eu pergunto: Bai Ningbin, a quem você está implorando? Bai Ningbin agarra aquela peça de roupa com força, com o olhar perdido, o suor quente colando os fios de cabelo em suas bochechas. Com os olhos marejados, ele soluça: Jiboda, imploro a Jiboda. Me deixe em paz. O sistema diz: nível de afeição do protagonista Bai Ningbin aumentou 30. Afeição atual 66. O que responde a ele é um silêncio absoluto. Depois de um tempo, eu digo: como quiser. A punição para. Mas o calor no corpo ainda persistia. Bai Ningbin respirava ofegante, mas teimava em não soltar a roupa. O castigo terminou, mas o desejo permaneceu, até que Bai Ningbin me procurasse novamente. O olhar que ele lançou para mim carregava um pouco de hesitação. Só quando viu que parei de escrever é que ele falou: Você gosta da minha tia? Ele claramente já sabia que Liu Huyan não havia sofrido nenhuma punição. Deveria estar feliz por Liu Huyan, mas, por algum motivo, sentia algo estranho no fundo do coração. No fim das contas, não conseguia ficar feliz. Ele atribuía isso a um desequilíbrio, porque o meu nível de afeição por ele era tão baixo, enquanto o nível de afeição por Liu Huyan conseguia ser tão alto, sendo que ambos vieram me procurar ao mesmo tempo. Ele perguntou a Liu Huyan sobre métodos de conquista. Liu Huyan também silenciou por um bom tempo. Não se sabia se estava pensando em como falar com ele ou se não queria dizer. No final,
Liu Huyan mencionou me colocar na empresa, arrumar um trabalho para mim, transmitir minha experiência, apresentar contatos. Esse era o método dela, mas claramente isso não era algo que Bai Ningbin conseguisse fazer, afinal, os pais dele não pretendiam que ele herdasse o negócio da família. Por fim, Liu Huyan disse levianamente, então você também pode tentar o meu método, afinal, a companhia é o recurso mais barato. Porque a companhia é algo mútuo, não se trata de dar, muito menos de sacrificar. Isso independe de gênero, trata-se de saber se você realmente ajudou na carreira do outro. Ela falou de forma tão bela, tão inteligente. Fez parecer que, entre os três, ele era o mais estúpido. E por que o método dela seria superior e o dele um recurso barato? Que fingimento! A conversa terminou com Bai Ningbin desligando furioso, mas, ao mesmo tempo, ele sentia-se melancólico. Antes de mim, ele realmente não teve muitas outras interações. Aquelas 2 semanas, na maior parte do tempo, poderia-se dizer que foram tomadas por Liu Huyan. Bai Ningbin achava que essa era a razão de não ter escapado do castigo. Se ele recuperasse o tempo que era dele, certamente não teria um nível de afeição tão baixo. Bai Ningbin pensava assim, olhando para mim com um olhar ainda mais ardente. Eu disse, até que sim, gosto bastante. Bai Ningbin ficou impaciente e disse, por que você é assim? Minha tia é 6 anos mais velha que nós, a cada 3 anos há uma geração, ela tem 2 gerações de diferença de nós. Eu sorri olhando para ele. Não é uma questão de ajuda mútua, eu disse. Você fala assim da sua tia, não tem medo de ela te bater? Bai Ningbin claramente também pensou na camada de cooperação. A expressão tornou-se embaraçosa instantaneamente, mas ainda insistiu, língua de faca, às vezes é preciso relaxar um pouco. Não é? O fim de semana realmente não tinha nada, mas antigamente, quando eu não tinha nada para fazer, eu também ficava na empresa da família Liu. Eu rolei os olhos e sorri. Certo. No fim de semana, cronometrei o envio de uma mensagem para Liu Huyan, dizendo que eu e Bai Ningbin tínhamos ido esquiar. Após enviar a mensagem, olhei para ela através do monitor, diante do escritório vazio. Ela ficou parada na porta por alguns segundos antes de caminhar para dentro. Liu Huyan respondeu, entendido. Divirtam-se bastante, ela enviou. Bingbin sempre adorou brincar. Às vezes brinca de forma desenfreada, tomem cuidado. Eu respondi. Liu Huyan, você fala como se fosse minha mãe. Liu Huyan ficou sem palavras. Ela respirou fundo no monitor. Continuei enviando. Não é à toa que Bai Ningbin diz que você tem uma diferença de geração conosco. Ela mordeu o lábio inferior no monitor. Enviei novamente. Ele disse que você é 6 anos mais velha que nós. Temos 2 gerações de diferença, não somos compatíveis. Ela respirava ofegante, como se estivesse furiosa. Liu Huyan respondeu, certo. Vou falar com ele. Emoji de sorriso. Liu Huyan enviou novamente. Além disso, acredito que, num relacionamento, escolher alguém que possa ser seu assistente de carreira é melhor do que escolher uma garotinha imatura que precisa ser mimada o tempo todo. Liu Huyan enviou novamente. Claro, a escolha é sua. Ao ver essa mensagem dela, Bai Ningbin estava logo ali perto me chamando. Ele disse alegremente, Giboda, o que você está fazendo aí parado? Parecendo um idiota. O tempo estava frio. Ele usava um casaco de plumas preto, comprido, parado sobre um monte de neve, acenando para mim. Liu Huyan tinha razão, Bai Ningbin realmente sabe se divertir. Estar com ele permite experimentar muitos passatempos relaxantes e inéditos. Quando o vento frio cortava minhas bochechas, eu realmente, como ele disse, não tinha tantos problemas, como se tivesse esvaziado a mente. Quando nos cansamos de brincar, deitamos na neve. O falso sistema disse. Nível de afeição do protagonista mais 30, nível de afeição atual 40. Bai Ningbin brilhou os olhos instantaneamente. Ele piscou e disse, irmão, você se diverte muito estando comigo, não é? A sua entonação subiu. Como um gato que ergue a cabeça para se exibir, eu disse com uma expressão de desprezo. Essa sua pose é muito nojenta. Bai Ningbin ficou atordoado e, instantaneamente, encheu-se de raiva. Ele gritou, você, o que disse? Ele não admitiu que tinha forçado a voz de propósito e tentado ser fofo. Na internet diziam que funcionava, mas, quando chegou a mim, tornou-se nojento. Como Bai Ningbin não ficaria furioso de vergonha? O sistema falso disse, detectado que o hospedeiro foi insolente com o protagonista masculino. Modo de punição aleatória ativado.
Esta punição não tem outro propósito, o foco é ser totalmente arbitrário. A expressão de Bai Ningbin mudou, antes que pudesse reagir. No segundo seguinte, uma sensação de calor familiar percorreu todo o seu corpo. Ele soltou um gemido suave, seu corpo amoleceu subitamente e ele caiu em meus braços. Perguntei com hipocrisia, Bai Ningbin, o que houve com você? Seu rosto estava vermelho, seus olhos confusos, e ele murmurou. Desconfortável. Perguntei, desconfortável com o quê? Onde dói? Bai Ningbin sussurrou, tão quente. Perguntei, está com febre? Bai Ningbin ficou sem palavras. Embora estivesse, era mesmo necessário dizer isso de forma tão escancarada? Falei com falso constrangimento. Desculpe, não tenho tato para falar, está com febre. No segundo seguinte, a consciência de Bai Ningbin foi novamente dominada pelo desejo, ele se esfregou em mim. Com os olhos fechados, enterrando a cabeça fervente em meu peito, fazendo-me estremecer. Mas, ao mesmo tempo, permitindo-me sentir sua temperatura escaldante. Eu disse, quem te deu remédio? Sentei-me e segurei o rosto dele com as mãos. Ele se esfregou em minhas palmas com apego, sentindo a temperatura familiar, ouvindo a voz familiar. E, no fundo do coração, um sentimento estranho surgiu, um sentimento que Bai Ningbin, não conseguia decifrar, algo desconfortável e doloroso. A dor dele era causada por mim, ele deveria me odiar, mas, naquele momento, parecia ter encontrado um antídoto, sentindo-se extremamente apegado. Bai Ningbin tentou levantar-se comigo, mas eu o segurei, mantendo distância. Ele hesitou por um momento, mas se inclinou diretamente para o meu peito. Isso fez com que eu o segurasse com mais força. Esse contato físico direto tornou a sensação dele ainda mais intensa. Ele não conseguia distinguir se o que sentia era mais desconforto ou desejo. Bai Ningbin olhou para mim com os olhos marejados. Franzi a testa e disse, você não tem um pingo de amor próprio, é desavergonhado a qualquer hora e em qualquer lugar. Os olhos de Bai Ningbin ficaram vermelhos, ele sussurrou, diga o que quiser. Não me deixe. Levantei-me primeiro e puxei-o. Ele se levantou, seu corpo tão mole como se não tivesse ossos, agarrando-se a mim. Bai Ningbin disse, só um abraço, estou me sentindo tão mal. Tenha pena de mim. A respiração dele, enquanto falava, soprava em meu pescoço, e eu podia ouvir sua respiração ofegante. Antes que eu pudesse reagir, ele ficou na ponta dos pés e me beijou. No segundo seguinte, Bai Ningbin saltou para longe com o rosto vermelho. Ele sabia muito bem. O contato físico era devido à punição repentina, mas aquele beijo, desprovido de desejo sexual, foi algo que ele fez involuntariamente. Através das roupas grossas, Bai Ningbin ouviu um batimento cardíaco. Mais alto do que na biblioteca. O sistema disse, afeição por Bai Ningbin mais 20. Afeição atual 86. Afeição do protagonista masculino Jiboda mais 50. Afeição atual 30. Bai Ningbin não sabia se devia ficar feliz pelo aumento da minha afeição ou confuso, ele não entendia o aumento da minha afeição por ele. Afeição do protagonista masculino Jiboda -1, -1, -1, -1, afeição atual 40. Liu Huyan, parada no escritório, ouviu de repente o som de notificação da queda vertiginosa da afeição. Ela, inconscientemente pegou o celular, querendo perguntar o que havia acontecido comigo. Ele não entendia. Por que a afeição caiu de repente? Ele não tinha feito nada. Sim, ele não fez nada, mas isso não significa que outros não fizeram. Liu Huyan pensou imediatamente em Bai Ningbin. E associou isso ao que eu lhe disse antes. Observei Liu Huyan, de senho franzido, no monitor. Ela enviou uma mensagem para Bai Ningbin marcando um encontro para conversar. No dia seguinte, eles se encontraram. Coloquei a cerveja, o frango frito e os espetinhos, liguei o monitor e esperei que eles se reunissem. O sistema ficou sem palavras. Você está tratando a protagonista e a coadjuvante como acompanhamento para o jantar. Quando Bai Ningbin chegou, suas emoções ainda estavam exaltadas. Embora ele não entendesse meus sentimentos por ele, o aumento e o crescimento da afeição eram fatos concretos, seu esforço estava surtindo efeito. Desde que voltou naquele dia, Bai Ningbin ainda ruminava tudo aquilo em segredo, sem conseguir distinguir se o que remoía era o resultado da sua investida, ou se ainda estava a saborear aquele beijo. Frequentemente, ele se pegava relembrando aquilo até ficar com o rosto em brasa. O que se pensa de dia, sonha-se à noite. Ele sonhou comigo, com um prazer do qual não conseguia escapar. Liu Huyan foi direta ao ponto.
O que você disse ao Jiboda ontem? Esse questionamento quebrou a bolha cor-de-rosa de Bai Ningbin, que deu um sobressalto. Disse o quê? Ele, apenas dicas normais, diz que os truques que você me ensinou não estão funcionando, então tive que encontrar um jeito por conta própria, disse Liu Huyan. Quando você estava com ele, o nível de afeição dele por mim estava sempre caindo. A primeira reação de Bai Ningbin foi de alegria. A segunda reação foi, por quê? Liu Huyan observava a reação dele. Ele disse, isso não deveria ser perguntado a você. Bai Ningbin percebeu. Ele estava desconfiando dele mesmo. Retrucou teimosamente, tia. Você não precisa desconfiar, nem achar que eu estou sabotando algo. Entre mim e ele, quem é mais importante para você? Eu não saberia? Não tenho necessidade de atrapalhar sua estratégia. Se você não conseguir seduzi-lo, o que eu ganharia com sua derrota? Liu Huyan viu que ele não estava mentindo e franziu a testa. Ela não conseguia entender o motivo da queda na afeição. Antes, quando a afeição dele por mim caía, ele conseguia identificar claramente a razão e corrigir, para evitar cometer o mesmo erro da próxima vez. Mas, desta vez, era algo sem sentido. Bai Ningbin também não conseguia entender. Quando estou com ele, o que será que eu penso para fazer a afeição de Liu Huyan cair? O sistema também estava curioso. Perguntou-me o porquê. Eu bati no peito e disse, porque sou uma pessoa fiel. Porque só posso gostar de uma pessoa, de quem eu gostar, farei a afeição pela outra diminuir. Portanto, eles nunca conseguirão um resultado onde ambos ganham. Na primeira conversa deles, não conseguiram chegar a um resultado sobre a anomalia na afeição. No entanto, depois de Liu Huyan convivendo comigo, ele descobriu a causa. O falso sistema disse, nível de afeição do protagonista Jiboda. Mais 1, mais 2, mais 5, mais 10, afeição atual 69. Liu Huyan ainda nem tinha se recuperado da alegria do aumento da afeição, quando no segundo seguinte recebeu um telefonema de Bai Ningbin. Bai Ningbin gritou, Liu Huyan, o que você fez? Você está me sabotando de propósito. Está com inveja de eu estar me dando bem com Jiboda, sua velha invejosa. Foi você quem falou mal de mim para ele? Liu Huyan franziu a testa, mas perguntou calmamente o que havia acontecido. Bai Ningbin gritou, você ainda tem a audácia de perguntar. A afeição de Jiboda por mim caiu para 10. Vai morrer nas minhas costas. Liu Huyan entendeu tudo num instante. Ela suspirou, impotente. Ela disse, nosso plano talvez precise mudar. Jiboda não ficará atraído por nós duas ao mesmo tempo. Por que deveria ser você a seduzi-lo primeiro? Liu Huyan sugeriu sedução simultânea, estabelecendo uma ordem. Uma seduz primeiro, enquanto a outra garante que a afeição não caia para menos 100, esperando que o relacionamento termine após o sucesso da primeira. Depois, a outra assume. Apenas na questão da ordem, as duas discordavam. Ambas acreditavam que deveriam ser a primeira. Liu Huyan disse friamente, a afeição de Jiboda por você é tão alta quanto a minha. Não seria mais rápido se eu fosse primeiro? Bai Ningbin rebateu, a afeição dela por você é constante. Ela diminuirá a afeição por você por minha causa, disse Liu Huyan, soltando um bufo frio. Mas, claramente, ela gosta de mim agora. Preciso te dizer o que essa afeição significa. Nem amigos somos. Bai Ningbin revirou os olhos. E daí? Isso é apenas agora. Posso fazer Jiboda mudar de opinião sobre mim em um dia. Fazer ela passar do desprezo à admiração. E você? Para se livrar do desprezo dela. Quanto tempo você levou? Você deu recursos e serviu de ponte. Você levou 2 semanas para ela ter afeição por você. Aquelas 2 semanas eu cedi o tempo para você. Se eu ocupar mais tempo que você, quem você acha que ela vai preferir? Liu Huyan apertou o celular com força e comprimiu os lábios. Claramente afetada pelas palavras de Bai Ningbin, Liu Huyan disse, isso não muda. O fato de Jiboda me amar mais agora. Bai Ningbin a rebateu novamente, dizendo, isso também não muda o fato de que, mesmo tendo afeição por você, ela se sentiu atraída por mim. Bai Ningbin disse, então você tem coragem de perguntar a ela? Coragem de perguntar se Jiboda se sentiu atraída por mim. O rosto de Liu Huyan ficou sombrio, mas sua voz ainda era calma. Ela disse, Ningning, não há necessidade de descarregar sua raiva em mim. Este plano que eu propus não é por egoísmo da minha parte, só quero acabar logo com tudo isso, você sabe. Estou muito ocupado e não posso esperar que você termine esse jogo de namoro.
Esperar você ceder a vez para mim levaria tempo demais. Bai Ningbin acalmou-se um pouco. No fim das contas, ela ainda é jovem, comparada a alguém como Liu Huiyan, que circula por eventos sociais há anos. Ela só serve para ser enganada. Se estivesse conversando cara a cara com Liu Huiyan, seria fácil notar a hipocrisia em suas expressões. Mas ela não pode ver, então, relutante e insatisfeita. Ela assentiu, aceitando manter uma relação de amizade superficial comigo e cedendo todo o tempo de convivência a Liu Huiyan. Como eu poderia permitir que elas mantivessem uma cooperação saudável? Isso seria perigoso para mim. Aumento adequadamente o nível de afeição enquanto estou com Liu Huiyan, em seguida, diminuo o de Bai Ningbin. Cada vez que Bai Ningbin me encontra, ela usa palavras infantis e demonstra mágoa em seu discurso. Durante nossos momentos, aumento adequadamente sua afeição e reduzo a de Liu Huiyan, geralmente, pouco tempo depois. O telefone de Liu Huiyan toca. Ela pergunta, onde você está? Respondo honestamente, jogando sinuca com a Bai Ningbin. Meu olhar cai sobre Bai Ningbin. Há aquecimento no ambiente, ela veste apenas um vestido decotado e fino. E, ao se curvar, o detalhe do sutiã aparece sutilmente, enquanto o colar azul oscila no ar, como se convidasse para o jogo de poder que mantenho em minhas mãos. Dou um gole na cerveja, e o sistema falso diz, nível de afeição do protagonista Giboda -5. Afeição atual, 65. Ao ouvir o aviso de redução de afeição, Liu Huiyan sabe que aumentei a de Bai Ningbin. É como tentar cobrir um buraco tapando outro. Ela fica furiosa, considerando Bai Ningbin desavergonhada e indigna de confiança. Ningbin prometeu, mas continua tentando me seduzir exaustivamente toda vez que nos encontramos. Liu Huiyan diz, você não tinha planos de ir a um leilão? Eu também quero ir. Vamos juntos. Eu respondo, claro. Até logo. Bai Ningbin estremece e levanta-se, olhando para mim. Ela pergunta, quem era? A Liu Huiyan ligou para você. Enquanto respondo que sim, largo o taco e estendo a mão para pegar o paletó. A peça é tomada por Bai Ningbin antes de mim. Com os olhos caídos, ela diz de forma ressentida. Não pode simplesmente não ir? Toda vez que estamos juntos, ela liga para nos atrapalhar. Desta vez, ela vai te levar embora de uma vez. Mas ela não pode dizer nada, pois as ações de Liu Huiyan não violam nenhuma regra. Bai Ningbin comenta, a tia não estaria com ciúmes? Só porque ela gosta de você. Ela precisa impedir até mesmo quem está com você? Por que ela é tão mesquinha? Ou será que ela não acredita que exista amizade pura entre pessoas de sexos opostos? Como ela tem coragem de dizer algo assim? Belisco seu rosto e, enquanto ela está paralisada, pego o meu paletó e digo, nós apenas vamos a um leilão. Tenho vontade de conhecer há muito tempo. Passo a mão pelos lábios dela e rio. Marcamos outra vez. Bai Ningbin me olha fixamente, como se estivesse lembrando de algo. No segundo seguinte, o sistema diz, afeição de Bai Ningbin +10. Afeição atual, 96. Saio pela porta e vejo Liu Huiyan descendo do carro. Os brincos vermelhos em suas orelhas são muito chamativos. Além dos brincos, o colar e o anel. Tudo em cores vivas e intensas. Quanto mais joias eu lhe dou, mais ela usa. O que contrasta um pouco com seu temperamento original, mas sem parecer deslocado, dando-lhe um ar mais exuberante. Liu Huiyan ajeita meu colarinho bagunçado e tira um cachecol da bolsa para colocar em mim. Ela segura meu braço e pergunta, e então? Se divertiu hoje? Ela não ignora o rosto colado na janela do segundo andar, observando-nos de forma sombria e aterrorizante. O sistema falso diz, afeição da heroína Liu Huiyan +10, afeição atual, 85. No início, Bai Ningbin conseguia suportar, mesmo quando Liu Huiyan interferia em nossa diversão, mas quando a afeição dela por mim caiu para zero por causa de Liu Huiyan, Bai Ningbin não aguentou mais. Ela não conseguia aceitar o fato de que eu a tratava como uma estranha. Ela pensava, só preciso aumentar um pouco a afeição. Chegar ao nível de bons amigos ou algo aceitável já basta. Ela não é gananciosa. Nem quer arruinar os planos de Liu Huiyan. Em cada encontro com Bai Ningbin, ela muda de estilo e usa roupas diferentes. Para atrair meu olhar, fazemos surf, mergulho, andamos de moto. Sempre achei que o ser humano precisa equilibrar trabalho e descanso. Quando estou exausto por causa de Liu Huiyan, procuro Bai Ningbin. Para aliviar o cansaço do trabalho, relaxar um pouco e, depois de me divertir, voltamos para a vila à beira-mar. À beira da piscina, eu estava deitado preguiçosamente em uma espreguiçadeira. Cansado de olhar para o céu,
Virei meus olhos para Bela na piscina, pousando meu olhar sobre sua cintura fina e suas pernas longas e esguias. Ela emergiu da água, com gotas cristalinas penduradas em sua pele clara. Ela subiu na borda e perguntou: Giboda, você não quer nadar algumas voltas? Respondi com indiferença: não estou com vontade. E fechei os olhos para descansar. No entanto, no segundo seguinte, não sei o que passou pela cabeça de Bai Ningbin. Ela subitamente montou em minhas pernas. Acordei sobressaltado num instante, arregalei os olhos e perguntei: o que está fazendo? Ela apenas colocou as mãos em meus ombros e me beijou, e o que veio a seguir tornou-se incontrolável. Inicialmente, Bai Ningbin só queria um pouquinho de afinidade. Ela só queria deixar de ser uma estranha, não era gananciosa e não queria arruinar os planos de Liu Huyan. Ela só queria sentir novamente aquela sensação de então. Contudo, no momento em que nossos lábios se entrelaçaram, ela não se importou mais com nada. Abrir mão de todo o tempo de convivência para Liu Huyan? Ela estaria disposta a ceder o lugar para ela no futuro? Como isso seria possível? O sistema anunciou. A afinidade com a personagem secundária Bai Ningbin aumentou em 4, totalizando 100%. Parabéns ao anfitrião por conquistar com sucesso a personagem secundária. No auge do calor do momento, perguntei subitamente: e Liu Huyan? Bai Ningbin respondeu: não me importo com ela. Quando ela quis continuar, eu recusei, empurrando-a para longe, e disse: isso não é apropriado. Bai Ningbin murmurou, sentindo-se injustiçada, e disse: então eu serei amante. Posso ser amante, tudo bem? Faremos tudo às escondidas. Não deixar que ela saiba? Isso parece um pouco improvável. Aumentei a afinidade com Bai Ningbin. E diminuí a de Liu Huyan. O celular ainda estava à beira da piscina. Vendo que eu não atendia. Ela provavelmente já devia estar a caminho. Bai Ningbin sussurrou: me faz um carinho. Um carinho? Eu disse. Parece que você tem fome de pele. Bai Ningbin aceitou essa definição em 0,1 segundos e aplicou a si mesma. Ela disse: é verdade, da última vez no ateliê, minha fome de pele atacou. Essa minha condição não me permite ficar longe de alguém. Que habilidade para se adaptar. No entanto, no segundo seguinte, quando Bai Ningbin tentou se aproximar novamente, a campainha começou a tocar insistentemente. Ela obviamente não queria atender, então puxei a coleira em seu pescoço. Bai Ningbin soltou um gemido de dor, balancei o sino na coleira, ela ficava realmente adorável daquele jeito. Eu disse: certo, vamos abrir a porta. Poderia ser quem nos vigiava. Bai Ningbin teve que engolir a raiva, vestir-se e descer as escadas comigo. Do lado de fora da porta estava, de fato, Liu Huyan, com um rosto sombrio, olhando para Bai Ningbin, que estava com o cabelo molhado e roupas desalinhadas, ao meu lado. Ela afastou Bai Ningbin, que segurava minha manga, e disse impacientemente para mim: ainda não vamos. Ao voltar para o carro, eu disse: ei, não seja má com ela. Liu Huyan me lançou um olhar fulminante e disse friamente: agora você está com pena dela, não é? Assim que voltei ao carro, liguei o monitoramento. No monitor, Liu Huyan foi a primeira a falar: Giboda tem um grande talento nos negócios. O que ele deveria fazer agora é aprender mais. Aproveitar para se firmar no círculo e garantir seu próprio espaço, em vez de passar o dia todo brincando com você. Desperdiçando tempo. Bai Ningbin não se deixou abater e disse: com que autoridade você vem me dar lições aqui? Você é minha tia ou a mãe do Giboda? Ao ouvir a palavra mãe, a testa de Liu Huyan contraiu-se. Eu ri alto. Isso não é ousado demais para uma história limpa? Bai Ningbin continuou: por que você não admite? Você só tem inveja de eu me dar bem com Giboda. Você, que já tem certa idade. Além de ajudar Giboda nos negócios, que outras vantagens você tem a oferecer? Liu Huyan disse. Você desrespeitou as regras primeiro e agora não aguenta ouvir umas verdades? Bai Ningbin retrucou. Pare de usar desculpas hipócritas para me culpar. Quando eu comecei a ser amiga de Giboda, quem foi que se intrometeu várias vezes? Liu Huyan, você tem coragem de jurar para Giboda? Dizer que, quando você estiver com ele, e sua barra de afinidade estiver cheia, você terminará com ele? Liu Huyan baixou o olhar e não respondeu. Bai Ningbin sorriu com desdém. Veja, nem você mesma consegue fazer isso. Você já planejou há muito tempo que eu nunca teria sucesso. Você já tinha isso em mente, não é? Enquanto a afinidade não cair para menos 100, eu não morrerei. Enquanto você me mantiver trancada na posição de melhor amiga dele para sempre, eu também posso sobreviver. Você realmente acha que aquele seu discurso de que ele só vem me procurar
Por que eu o deixo relaxado? As mãos de Liu Huyan, ao lado do corpo, cerraram-se, mas ela não rebateu uma única palavra. Por que eu o deixo relaxado? As mãos de Liu Huyan, ao lado do corpo, cerraram-se, mas ele não rebateu uma única palavra. Pelo contrário, sinto até um pouco de pena. Sempre que Bai Ningbin diz algo, ele discorda de cada palavra. Ele é capaz de destruir a pessoa com palavras. Ele permanece em silêncio porque se sente inferior. Ele realmente acha que, comparado à jovem e vivaz Bai Ningbin, ele não combina tanto comigo. Eu estar com ele parece ser mais por interesse, mas com Bai Ningbin é realmente onde o coração dele deseja estar. Dizem na internet que acompanhar um homem nas dificuldades traz má sorte a vida toda. E dizem que gastar dinheiro com um homem também traz má sorte a vida toda. Não sei quem é mais azarado. O sistema falso disse a Liu Huyan. A afinidade do protagonista Jiboda aumentou 30, afinidade atual 70. Disse a Bai Ningbin. A afinidade do protagonista Jiboda diminuiu 30, afinidade atual 30. As palavras de Bai Ningbin pararam instantaneamente. Ela disse surpresa, espere, o que está acontecendo? A afinidade que ela conquistou a duras penas beijando? Aquela afinidade, conquistada vendendo o corpo e a sensualidade, foi tão facilmente roubada por outra pessoa? Bai Ningbin voltou seu olhar para Liu Huyan. Ela disse bufando, ah, entendi. Agora sei por que eu disse tanto e você não pronunciou uma única palavra. Será que você já sabia de tudo? Mudando completamente sua aparência silenciosa e ressentida, ela deu um tapa em Bai Ningbin. Como se a afinidade que dei a ele servisse de apoio para ela. Bai Ningbin não ficou atrás e revidou. As duas puxaram os cabelos e começaram a brigar sem se importar com a imagem. Bai Ningbin gritou. Vou contar para o papai. Minha tia está roubando meu namorado, agindo como a outra no relacionamento. Liu Huyan zombou. Quando acontece algo, você corre para chamar o papai e a mamãe. Sabe de uma coisa? Jiboda tem a mesma idade que você, mas nesta idade já é capaz de lidar com tudo sozinho. Não acho que ele goste de uma bebê gigante que precisa chamar o papai e a mamãe sempre que surge um problema. Bai Ningbin gritou. Ele pode gostar. Ele vai gostar de mim. Ele me beijou. Ele me beijou. Você tem esse privilégio? Sua velha decrépita. Liu Huyan hesitou por um momento e deu outro tapa nela. Ela zombou friamente. Ele ainda é jovem. É perfeitamente normal que seja impulsivo. Eu não me importo, e ele certamente também não, foi apenas um beijo. Sua boca é tão valiosa assim? É algo tão importante ser beijada por você? Não é importante. Eu gravei e salvei todos os momentos das duas, desde a discussão até o puxão de cabelos, com todos os ângulos possíveis. Quando eu não estiver de bom humor, vou assistir e rir por um ano inteiro. Bai Ningbin foi jogada no chão, mas ainda insistiu gritando. Você espera, vou ficar na cola de Jiboda a vida toda. Vou seduzi-lo para sempre. Sempre haverá um momento em que ele não resistirá, vou ser a outra. Vou vigiar vocês a vida toda. Você não pode me impedir. Se tiver coragem, me mate. Mesmo morta, morrerei entre vocês dois. Liu Huyan respondeu com um leve bufo. Tanto faz. Eu não me importo, contanto que ele volte para casa. O sistema disse. A afinidade da protagonista Liu Huyan aumentou 15, afinidade em 100%. Parabéns ao hospedeiro, afinidade coletada completamente. Pode escolher qualquer benefício especial para manter. Eu disse, sistema. Só posso escolher um. O sistema respondeu, vou te dar 3. Eu disse, certo, embale o sistema falso e as duas punições. O sistema disse, parabéns ao hospedeiro por obter os 3 benefícios, desejo que o hospedeiro se divirta. Lembre-se de seguir antes de sair.